que essa energia desta casa, tão amorosamente preparada para nos receber, nos envolva plenamente no Espírito, e que quando sairmos daqui possamos sair muito melhor do que chegamos, possamos levar essas energias, essas vibrações para os nossos lares, para as nossas casas, e na semana que se inicia possamos continuar distribuindo essa paz que tanto buscamos em nosso dia de hoje. O tema da nossa conversa de hoje é Deus escreve na linha da vida. Com certeza todos nós já ouvimos em algum momento um ditado popular que sempre se diz, né? Deus escreve certo por linhas próprias. Mas a gente vai conversar hoje para dizer que não é assim que a coisa acontece. Deus escreve certo por linhas certas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para isso eu quero convidá-los a ir comigo numa pequena viagem. Nós vamos visitar uma jovem, o nome dela é Samantha, 22 anos. Ela mora sozinha numa cidade do interior. Ela está bastante perturbada, bastante angustiada. Então eu gostaria que a gente, em pensamento, fôssemos até esta casa. Chegamos lá, estamos aproximando da casa da Samantha. A jovem está deitada, já no começo de uma noite de sono, mas o sono não vem, o sono é perturbador. Ela dorme fisicamente, mas espiritualmente está muito agitada. Samantha, aos 22 anos, está desempregada e recebeu a notícia que está grávida. E o seu namorado foi embora, deixou-a sozinha. E aquela situação tumultua muito o espírito, o pensamento daquela jovem. E ela vai fazer os exames, e nesses exames fica constatado que a criança que ela vai receber vai nascer com deficiência física e alguma deficiência também motora, psicomotora. É uma criança que vai ter muitas dificuldades no decorrer da vida. E pela sua situação financeira precária, começa a passar pela cabeça da nossa amiga Samantha algumas ideias não muito boas. E ela começa a pensar seriamente em praticar o aborto. E por tudo que nós já estudamos no Espiritismo, nós sabemos que nesses momentos em que nós baixamos a nossa guarda, nós somos muito obsediados. Estamos vendo então, estamos olhando pela janela, a jovem Samantha está deitada e percebemos entrar pela porta do quarto um espírito de luz, um jovem, alto, bonito, se aproxima da Samantha, coloca as mãos sobre o seu ventre e nós ouvimos o pensamento dele dirigindo a ela. E ele diz: mãe, me receba, eu preciso de você, preciso muito de você. Saiba que o amor que nós vamos construir juntos vai superar todas as dificuldades da vida. Eu vou ter algumas deficiências, sim, mas eu sei que as terei. Deus, na sua infinita bondade e no seu amor fecundo, já escreveu na minha vida e me dá a chance de eu retornar. Mãe, eu preciso dessa chance, eu preciso de você. Nesse momento nós percebemos que mesmo dormindo, Samantha derrama algumas lágrimas.
E o jovem dá um sorriso e vai se afastando. Nós percebemos que o resto da noite ela já tem um sono mais tranquilo. Todo o plano espiritual está trabalhando nesse momento para trazer tranquilidade espiritual para aquela jovem, para que ela não cometa uma loucura, e para proteger aquele que está para reencarnar e que precisa daquele vento, precisa daquele vento. E assim, com todas as dificuldades, a nossa amiga Samanta, no dia seguinte, senta-se à mesa, ela mora só, e em oração agradece a Jesus pela visita que havia recebido durante a noite, e pedia a Jesus só uma coisa: que lhe desse força para vencer as dificuldades da caminhada. E nós sabemos que quando nós pedimos ao Mestre com fé, com amor, e somos merecedores daquela ajuda, nós a recebemos. E assim passam-se os meses. Dois meses após esse encontro, ela está caminhando pela rua e vê um cartaz: precisa-se de cozinheiro. E ela entra num pequeno estabelecimento, e a senhora que a recebe, ela já está com a barriga já saliente, olha para ela, ela fala assim: olha, eu vim aqui pelo emprego. A senhora que a recebe olha para ela e diz o seguinte: eu estava esperando por você. Alguns dias atrás sonhei com Jesus me pedindo ajuda para que eu protegesse um anjo. E eu não entendi naquele momento, mas ele dizia que um anjo viria até mim e precisaria da minha ajuda para continuar a jornada da caminhada. E quando a vi passar por aquela porta, vi atrás de você uma luz imensa e tive a certeza que o anjo chegou. E assim Samanta começa a trabalhar nesse estabelecimento. Passam-se os dias, passam-se os meses, a barriga vai ficando maior, vai chegando o momento da chegada da criança. Mas tem um jovem que frequenta esse estabelecimento todos os dias, um homem, que muito se interessa pela Samanta. Começa a puxar conversa, pergunta para a dona do estabelecimento quem é aquela moça, né? E se interessa por ela. E eles começam a se conhecer, começam a estabelecer um relacionamento. E aí eles resolvem que vão morar juntos. Mas tem um detalhe: esse jovem, ele tem uma filha de 2 anos, ele é viúvo, a esposa havia falecido no parto, e ele cuida dessa menina, né? E a Samanta diz: olha que ótimo, né? Já vamos começar uma família a 4. E ela conta para ele que a criança que ela está esperando vai ter sérias dificuldades de saúde. E ele diz a ela o seguinte: mas o que você acha que isso muda no meu sentimento por você? Isso, muito pelo contrário, ainda me mostra quanto mais valiosa você é por estar suportando, né, essa situação. E assim passa-se mais um mês e nasce Samuel, um menino lindo, bonito, mas realmente com muitas dificuldades. As deficiências físicas não permitem que ele ande, ele vem com diversas deficiências, e ele não sabe, ele tem dificuldade de se expressar, de se comunicar com as pessoas, mas é recebido com muito amor, é recebido com muito carinho, e a vida dessa família, os 4 convivem. Esse jovem de nome Cirano, que casou com a
Samanta, adota o Samuel como um filho realmente. E conforme o Samuel vai crescendo, ele coloca o Samuel nas costas e sai com o Samuel para brincar. Ele sabe que o filho não sabe, não consegue. E Samuel se diverte muito com aquilo. Ele leva o menino para jogar bola, né, sempre no ombro, sempre carregando aquele filho. E a vida daquele casal, com a filha Beatriz e com Samuel, vai seguindo o seu rumo. As coisas vão melhorando, financeiramente eles estão melhores, porque o jovem também trabalha. E um dia Samanta está trabalhando, ela continua trabalhando no estabelecimento e recebe um telefonema que a Beatriz desmaiou na creche. E eles vão para lá, correndo, pegam a menina, levam ao hospital, procuram um médico, e após alguns exames, após algumas constatações, o diagnóstico é duro. Beatriz está com leucemia, com pouquíssimas chances de sobreviver se não encontrar um doador de medula. Ela não tem parentes nenhum, Samanta. E a gente sabe qual a dificuldade que tem de se encontrar um doador de medula compatível. E eles ficam naquela busca, naquela angústia, e a previsão médica é que, se não for feita o transplante, em 8, 10 meses, infelizmente a menina vai desencarnar. Eles estão um dia tomando café da manhã, Beatriz já sente os efeitos da doença, e o Samuel, com toda dificuldade, fala para eles na mesa: eu vim para curar Beio. Ele chamava a irmã de Beio, Beatriz ele chamava de Beio carinhosamente. Aquilo chocou todo mundo, porque quem ia imaginar aquilo? Daquele menino ainda. E foram fazer um teste, e a compatibilidade era total. E eles vão se preparando para a cirurgia. Estão um dia sentados na sala, Samuel, naquela dificuldade de falar, fala para os três: essa cirurgia vai curar Beio e eu. Todos sabem que a cirurgia com certeza tinha muita chance de trazer a cura para Beatriz, mas não para as dificuldades físicas que ele tinha, porque ele era o doador. Passam-se algumas semanas e a cirurgia é marcada, e na cirurgia o Samuel tem uma convulsão em função do remédio que toma, violentíssimo, e o menino desencarna. Aquilo é um choque. A Beatriz já está em processo de cura em função da medula recebida, mas a família se divide entre a alegria de ver a Beatriz curada e a tristeza da partida do Samuel. Eles não conseguem viver a alegria plenamente pela ausência daquele ser que veio para isso, veio com esse objetivo. E como eles não conseguem plenamente viver, voltar a viver em família com tanta alegria, Deus novamente age sobre a família. E no mesmo dia, na mesma noite, Cirano, Samanta e Beatriz têm um sonho que estão se encontrando com Samuel. Ele vem até eles,
já sem nenhuma dificuldade, já sem nenhuma deficiência, repleto de luz, encontra com eles e diz: por que vocês ainda choram na minha partida? Eu disse a vocês que eu tinha vindo para curar a Beio e a mim, e estou bem. Eu tinha uma dívida muito grande com o meu grande amor, Beatriz, em uma encarnação passada, por sentimentos inferiores, por necessidades físicas. Eu cometi contra ela uma violência muito grande. Por conta da minha violência, ela desencarnou. Mas eu tinha uma paixão imensa por ela. E eu tive uma vida completamente perturbada depois daquele fato. Até que certo dia, um amigo espiritual chegou até mim e, conversando, me disse: você receberá a chance de se redimir, de resgatar as suas dívidas e recomeçar o seu caminho de luz. E eu tenho certeza que, pela bênção de Deus, nós vamos nos reencontrar novamente, na cara, eu e meu grande amor, Beatriz. Reencarnei com o objetivo, com a missão de fazer com que ela ganhasse a vida, mesmo sabendo que aquele momento seria o final da minha jornada. E assim, eles voltam, e de manhã, quando sentam para tomar café, os três ao mesmo tempo dizem: sonhei essa noite com São Paulo. Olhem como Deus, na sua infinita bondade, age sobre as nossas vidas, escreve fatos, coloca pessoas nas nossas vidas. E às vezes nós não compreendemos os acontecimentos da nossa vida, e muitas vezes brigamos com o Pai. E quando a gente diz que Deus escreve na linha da vida, Ele escreve todos os dias, todos os momentos. E quando a gente não consegue entender o que Ele está escrevendo, nós, na nossa miopia espiritual, achamos que Ele está nos punindo, achamos que Ele está nos castigando, achamos mesmo que somos perseguidos por Ele. Porque muitas vezes fazemos uma pergunta: mas por que comigo? Mas por que eu estou passando por essa doença? Por que eu perdi essa pessoa? Mas Deus escreve na nossa vida sempre para que a gente evolua espiritualmente. E Jesus, quando esteve aqui, Ele pegou as escritas de Deus na nossa vida e colocou num livro, para que a gente compreenda as escritas de Deus. Um livro chamado Evangelho. No Evangelho nós vamos encontrar todas as explicações para as escritas de Deus na nossa vida. Vejam no caso aqui do nosso irmão Samuel. Tem uma passagem do Evangelho que, se me permite, eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, se depois alguém quiser dar uma olhada. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E está lá escrito o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, líder dos judeus. Este veio ter com ele de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus.
E Nicodemos questiona o mestre: como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? E Jesus responde: em verdade, eu te digo, que se alguém não for gerado a partir da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é gerado a partir da carne é carne, e o que é gerado a partir do Espírito é Espírito. Não te admires de ter dito: necessário vos é ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Essa passagem, nos leva a pensar exatamente isso. Eu queria resgatar a história de Samuel. Quantas vezes nós recebemos espíritos da nossa família, passamos a fazer parte de famílias, somos aceitos nessa encarnação, para reencarnarmos, para retomarmos. E aí às vezes ficamos questionando a Deus: mas, puxa vida, não dá para dar uma família melhor para mim? Tinha que ser essas pessoas. E às vezes nós escutamos algumas pessoas dizendo o seguinte: não, na família reencarnam-se espíritos inimigos. É por isso que vocês entendem tanto. Na realidade, isso não é verdade. Na família reencarnam espíritos imperfeitos. Nós somos também. E por isso que a gente às vezes tem dificuldade de vencer essas diferenças. E tem uma outra coisa: na família nós somos o que verdadeiramente somos e não o que aparentamos ser. E aí as pessoas têm essa dificuldade. E a gente tem que tomar cuidado para não achar que nós somos um espírito de luz, uma família, Nós viemos aqui para resgatar todo mundo, para ajudar todo mundo. Pode acontecer de ter que nascer todo aquele pessoal para te resgatar, para nos resgatar, de tão difíceis que nós fomos em vidas passadas. E aí nós temos que agradecer a Deus, as pessoas que chegam à nossa família, das famílias nas quais nós somos recebidos, porque não sabemos ler muitas vezes a escrita do Pai, da maneira como é para ser lida, da maneira como é para ser entendida. Vejam só, lembram-se que nossa amiga Samantha pensou seriamente em fazer o aborto por conta das dificuldades que ela tinha. E olha que se ela tivesse levado até o final esse ato, quanto estaria agravando para ela e quanto estaria tirando de oportunidade de aquele espírito que foi preparado, que compreendeu o erro cometido, que tinha pedido a chance da redenção, do recomeço. Se ela tivesse levado a fim aquele ato, os compromissos, as dívidas só aumentariam. Então muitas vezes, e nós sabemos disso, nós estamos em grupos familiares em que os espíritos não são muito fáceis de conviver, só que nós somos um desses espíritos não muito fáceis de conviver também, porque a gente sempre acha que o outro é que é o difícil, a gente nunca acha que a gente é o difícil da família. Mas o quanto nós aproveitamos esta família, esta oportunidade de reencarne para crescer espiritualmente, como praticando coisas simples no nosso dia a dia familiar, praticando a gentileza, coisa que muitas vezes não fazemos, porque achamos que as pessoas já estão morando com a gente mesmo há tantos anos, Para que a gente vai pedir por favor, dizer muito obrigado, falar bom dia, desejar uma boa noite? Já estão ali mesmo, todo mundo mora no mesmo lugar mesmo.
E são palavras pequenas, de gentileza, de amor, que nos levam a construir, a aproveitar esta jornada nas famílias nas quais fomos recebidos. Porque nós fomos recebidos nessas famílias, né? Todo o trabalho aí, todo o processo do reencarne tem um trabalho assim muito grande dos amigos do plano espiritual para nos esclarecer, para nos orientar, para nos direcionar. Essa é uma das passagens do Mestre que eu acho que nós podemos tirar da história aqui da nossa amiga e que serve para a nossa vida também. Quantos espíritos nós estamos recebendo? E olha que nós estamos passando já por um processo de mudança do planeta. Espíritos que estão reencarnando são espíritos, alguns espíritos um pouco mais evoluídos. E aí eu gostaria de pedir a vocês que pensassem o seguinte: quando a Samantha tomou a decisão de ter aquele filho, ela foi movida por um sentimento só: amor. Mas um amor que se calca e se apoia numa palavrinha menor ainda, que se chama fé. Se ela não tivesse fé em Deus, fé nas palavras do Mestre Jesus, ela estaria mais vulnerável ainda às influências dos nossos amigos aí que ainda estão a serviço de forças inferiores. E essa palavrinha fé também está lá no Evangelho, né? É o capítulo 19 que fala da fé que transporta montanhas e que nos explica e nos ajuda a entender muitas coisas da vida e nos ajuda a superar muitas dificuldades da nossa vida. E nós temos diversos exemplos de fé, né? Eu sempre gosto de citar a figura de José. José, marido de Maria, né, pai de Jesus. José era um comerciante estabelecido, né? Tinha lá a sua vida, tinha lá seus relacionamentos, seus negócios. E quando ele leva Jesus para Jerusalém e Deus pede a ele que ele não volte para a cidade dele, mas sim vá para o Egito, vamos pensar o seguinte: se nós recebêssemos uma visita do plano espiritual que dissesse para a gente o seguinte: olha, abandona tudo que você tem aí e vai fazer isso, que Deus quer desse jeito. Vejam que José abandonou tudo que ele tinha, o comércio, os amigos, e fugiu, porque ele sabia do espírito que tinha recebido e da responsabilidade que ele tinha recebido. Não tem outra coisa que pode mover uma pessoa dessa a não ser fé. E a fé, né, nos leva a tomar medidas que às vezes nós nos surpreendemos. Quando nós temos uma perda na família, né, um ente muito querido, muito próximo, nós temos um momento de choque muitas vezes. E nós podemos fazer duas coisas: ou nos entregamos, ou reagimos e vamos continuar na jornada. Eu me recordo que quando eu era criança, e tem pouco tempo, não tem tanto tempo assim, eu morava no interior e nós éramos uma quantidade de netos, mais ou menos, porque minha avó tinha tido 11 filhos. Então, como há alguns tempos atrás as famílias eram mais numerosas, nós éramos mais um bando de crianças. E nós vivíamos na casa da minha avó. E ela tinha um quintal enorme, né? E eu me recordo que a gente ficava muito tempo ali, porque lá tinha jabuticabeira, né? Tinha pé de manga, essas coisas que as crianças de hoje acham que vem de tudo em caixinha, né? Que nasce na caixinha, né? Na verdade, tudo isso tem uma árvore.
E eu me recordo que certa vez eu estranhei que meu avô estava com um tesourão na mão e estava indo em direção ao Jabuticabeira e ia cortar o mato. Eu estranhei aquilo. Eu perguntei a ele: pô, o que você vai fazer? Você vai matar a Jabuticabeira? Não, Vicente, vem cá, vou te ensinar uma coisa. E ele tinha diversos pés de jabuticaba. Eu disse: esse pezinho aqui, você já comeu da fruta dele? Eu falei: já, a gente já comeu todas as frutas desse aqui e tal. Pois é. E qual a diferença entre a jabuticaba daqui e daquela árvore mais, que está mais forte, mais robusta? Ela é muito mais doce, muito mais saborosa, a jabuticaba é muito maior. Eu falei: então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um enxerto. Eu vou podar o galho dessa jabuticabeira mais fraquinha e vou enxertar na árvore mais forte. E aquilo que eu tenho mais. E isso adianta para quê? A gente normalmente faz o enxerto quando o terreno em que aquela planta está não está muito puro, não está muito poluído, não tem nutrientes saudáveis para ela. E aí a gente enxerta numa árvore mais forte, porque ela vai sugar daquela seiva e vai dar frutos mais bonitos, mais saborosos. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E foi. Aí eu estava estudando, lendo a nossa conversa de hoje, e me lembrei de uma outra passagem de Jesus, que ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Essa é uma passagem em João, capítulo 15. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei do meu avô. E aí estive pensando o seguinte: quantas vezes o Pai Celestial, na sua bondade infinita e conhecendo a nossa jornada, nos poda. E a poda é dolorosa. Mas Ele nos poda e nos dá a opção assim: olha, eu estou te podando, mas vou enxertá-lo na videira verdadeira, na árvore verdadeira, onde você vai poder tirar a seiva e crescer novamente e dar frutos maravilhosos novamente. E essa opção é nossa. Porque quando o Pai nos poda, e quando nos poda é porque nós precisamos passar por aquilo, e aí está escrita de Deus na nossa vida, nós podemos fazer como os galhos que caem no chão. Eu me lembro que meu avô dizia o seguinte: olha, quando eu podo um galho, eu acho que ele não tem mais, não vai dar mais nada, eu deixo ele no chão, ele cai, apodrece e some no chão. Mas o Pai Celestial nos poda, mas não nos joga no chão. Ele nos coloca, Ele nos enxerta na árvore da vida chamada Jesus. E a gente sabe que se a gente tirar a seiva daquele mestre, dos ensinamentos daquele mestre, nós vamos poder voltar a dar frutos saborosos, lindos e maravilhosos da nossa jornada. E é nesse momento, e é nessa passagem, e é nessas passagens da poda na nossa vida, quando nós perdemos alguém, quando nós passamos por uma situação difícil, quando ocorre alguma separação, é que nós temos que buscar aquela palavrinha lá, chamada fé, e dizer o seguinte: mestre, me ajuda, e deixa sugar da seiva do seu amor e reconstruir a minha vida, e recomeçar, e continuar. E aí eu estava vendo isso, eu lembrei dessa passagem e fiquei pensando como a vida vai nos ensinando muitas coisas, e a gente às vezes não presta atenção nas coisas que o Pai nos ensina, nos mostra. E que frutos nós estamos deixando para as pessoas que convivem com a gente saborear. Eu falei da família agora há pouco, né? Será que os nossos frutos são saborosos? Será que as pessoas que convivem com a gente sentem esse sabor do fruto que deixamos na vida deles? Porque todos nós aqui, a não ser, desculpe se alguém gosta,
né? A gente sempre gosta de fruto saboroso, doce. A gente sempre pede, né? A gente sempre quer receber alguma coisa boa, né? Um fruto doce. Ninguém quer um fruto amargo. E nós cobramos dos outros, cobramos daqueles que estão na jornada da vida com a gente, que nos deem frutos doces, saborosos. Mas que frutos nós estamos dando? E aí, de repente, num determinado momento, Deus chega até nós, começa, mesmo diz aqui, do agricultor, o pai é o agricultor, e poda um momento da nossa vida. Uma poda que às vezes é dolorida. E é nesse momento que Deus está escrevendo na nossa vida que nós precisamos ir no Evangelho e buscar o entendimento daquilo que está acontecendo conosco. Porque senão a gente vai se entregar a sentimentos inferiores, a depressões profundas, a cometer atos deslocados. Lembre-se da nossa amiga Samanta. Naquele momento da vida dela, Deus tinha dado podada, né? Quando ela foi abandonada, ela sofreu uma poda. Foi dolorido. Mas esse mesmo Deus disse a ela que se ela sugasse da seiva da videira verdadeira, ela continuaria. E ainda bem que ela fez assim, porque se o nosso amigo Samuel não tivesse reencarnado, a Beatriz também não teria continuado a jornada da vida, porque ele trazia a seiva do amor de Jesus que permitiu a ela continuidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pensa, né, nos momentos, nos diversos encontros que nós temos da vida, a gente tem que pensar sempre: o que é que Deus está me dizendo com isso? Quando acontece alguma coisa comigo, o que é que Deus está escrevendo para que eu leia? Porque o Pai escreve certo, por linhas certas. Nós é que na nossa miopia espiritual, na nossa inferioridade, na nossa infância ainda espiritual, não conseguimos ler aquelas letras da maneira como é. E o Pai sempre escreve com letras cheias de amor, porque é disso, é dessa fonte fecunda de amor que todos nós fomos criados. E é para essa fonte fecunda de amor que todos nós precisamos crescer espiritualmente para chegar até lá. No livro Vinha de Luz, do Emmanuel, tem uma passagem, tem uma frase que diz o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. O que o Emmanuel quis nos dizer aqui é o seguinte: na atualidade do mundo que vivemos, na violência, nas dificuldades, é no Evangelho que eu vou encontrar a luz, para que me permita ler da maneira correta a mensagem que Deus está colocando na minha vida. O que eu gostaria de pedir a esse Pai, ao Mestre Jesus, é que nos ajude, né? Nos ajude a iluminar a Escrita, que nos ajude a buscar no Evangelho a compreensão para os momentos que nós vivemos, para as pessoas com as quais convivemos. Que essa luz nos permita também enxergar a necessidade de estarmos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos podendo fazer resgates, né, crescermos um pouco mais espiritualmente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos aprender a ler a Escrita de Deus.
e não nos revoltarmos quando olharmos para o que Ele está escrevendo na nossa vida, não entendermos nada. E nesse momento, assim quando éramos pequenos, não sabíamos ler também, nós aprendemos a ler com quem? Com os nossos e nossas mestras, nossos mestres, não é assim? A escrita da vida, nós precisamos do mestre, Jesus, para nos ensinar a ler, a compreender, e que isso nos permita modificar algumas leituras erradas que nós fazemos das escritas de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine nossa vida realmente, para que possamos compreender todos os fatos que Deus escreve. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.